Nós já acabamos de orar, já acabamos de cantar, já acabamos de interceder uns pelos outros, e é momento de nós entrarmos na palavra. E o texto que eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia, se você quiser já deixar aberto durante esta noite, essa oportunidade, então é o momento de você fazer isso. Atos, capítulo 2, e nós queremos, então, por aí esse texto de Atos, ok? Você pode, com certeza, então, deixar não apenas aberto, e depois há outros textos também que nós vamos dar para vocês, para que nós possamos ler, mas o tema de hoje é batismo no Espírito Santo. Que tema maravilhoso, que tema propício para nós nos prepararmos para, em algumas semanas, estarmos celebrando na igreja, ao redor do mundo, o dia de Pentecostes. Nós já falamos sobre isso, não queremos entrar de novo nos méritos desta questão, o que é, o que não é, o que deixa de ser, mas que simplesmente possamos agora, nesse momento, dizer, olha, nós queremos saber um pouco mais o que é que a Bíblia Sagrada fala sobre o batismo no Espírito Santo. Então, aqui na introdução, eu escrevo aqui e leio para você o seguinte, é de que a doutrina pentecostal é bem definida hoje sobre o tema. Todavia, existe um ramo da igreja, que é o evangélico tradicional, que até hoje difere com a evidência atual da mesma. E outro ramo da igreja, que é o neopentecostal, que não desejando se limitar a parâmetros de manifestação e conduta, como diz a Bíblia, a ordem e decência, alegam que o Espírito é livre para fazer o que quiser, ou seja, tem dois polos, dois extremos, e nós não queremos ir nem para um extremo, nem para o outro, nós queremos ficar equilibrados naquilo que a palavra de Deus é bem clara e fala sobre isso, ok? Então, quando nós dizemos de que há um ramo da igreja, nós sabemos muito bem de que há algumas denominações, principalmente as evangélicas tradicionais, que não queremos mencionar aqui nomes, mas apenas para dizer de que essas dizem de que o Espírito Santo já não é derramado sobre a igreja hoje, e até para trazer alguma desculpa, me permita, ou para trazer algum tipo de compreensão entre os seus membros, então se diz de que, olha, o derramamento do Espírito Santo é no momento da salvação, mas há uma diferença muito grande entre receber o Espírito Santo no momento da salvação e o que acontece no momento da salvação. É de que quando a pessoa é salva, o Espírito Santo vem fazer nele ou nela morada. E fazer morada significa de que tudo aquilo que não era de Deus é limpo, é retirado, é posto para fora, para que agora o Espírito Santo habite em nós. Isso, sim, é receber a pessoa do Espírito Santo, mas não é ser batizado no Espírito Santo. O outro polo, o outro extremo desses que são neopentecostais, eu não vou dizer nem carismáticos, mesmo de que dentro desses grupos carismáticos também existam esses que dizem que o Espírito Santo é livre para fazer o que quiser, esses então entram em outro extremismo, que não é somente a questão de falar em línguas ou de profetizar, mas a manifestação começa a se banalizar a ponto tal de que não há ordem, não há decência, não há nada que possa se prescrever ali como parâmetro bíblico, e torna-se até, em certo momento, um abuso daquilo que é a manifestação, e nesse caso a manifestação do Espírito. Quando o equilíbrio é necessário, continuo eu a ler agora, quando o equilíbrio é necessário para produzir ordem e decência, digo agora,
de que a experiência é enfática para se poder ensinar com mais propriedade aos novos na fé. E, claro, está aí o texto de Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, está aí o equilíbrio. É de que o batismo no Espírito Santo não é para manifestação. A manifestação é um produto do batismo, mas o batismo não é efetuado para ver uma manifestação, e que agora poderíamos até dizer uma manifestação que não glorifica a Deus. Então tende a haver esse equilíbrio, tende a haver a questão da ordem e da decência nos cultos, né? Bem como tem de haver uma experiência pentecostal da minha parte ou de quem quer que esteja ensinando para poder ajudar com propriedade aos novos na fé. Eu digo aí na etimologia da palavra batismo. Se nós falamos de batismo, o que é que significa batismo? Batismo, na Bíblia Sagrada, ainda vem de uma terminologia antiga, hebraica, daquela região da Galileia, e que também pelo aramaico, e que depois os gregos pegaram emprestados, bem como o latim do Império Romano, é de que batismo era uma noção comercial. Batismo não era nem tanto uma noção religiosa, mas sim uma noção comercial, aonde a indústria, que usar a palavra indústria agora é errada, porque não havia uma indústria naquela época, mas me permita dizer o seguinte: o ramo comercial da venda de panos. Então, o que acontece é de que quando eles tinham de tingir o tecido, quando eles tinham de pôr uma cor em um tecido, então eles pegavam no balde da tinta e eles então faziam o quê? Eles simplesmente pegavam naquele tecido e mergulhavam na tinta. Eles tingiam a tinta e essa tinta dava ao tecido uma nova natureza, uma nova característica. O tecido ainda era tecido, ou seja, se era de algodão, ainda era algodão. Se era de outro material, me permita agora usar um material muito nosso, moderno, poliéster, né? Existem todos os outros tipos de tecidos, como linho e etc. Então, não mudava de ser aquilo, mas agora tinha uma nova natureza. Então, a cor da tinta ficava no pano. E assim o tecido era colorido. O que traz, então, a nós a entendermos, nesse momento, de que o batismo no Espírito Santo não muda você. A salvação, a pessoa do Espírito, o sangue de Cristo, muda você de pecador para santo. Ok? E o batismo no Espírito Santo muda você de ser um cristão, talvez acanhado, envergonhado, para ser um cristão de coragem, um cristão, me permito usar a expressão, de poder, de graça, de favor, aonde Jesus diz, então, de que esse batismo seria para quê? Para que eles não se preocupassem no que haveriam de falar. E isso não porque não deveriam estudar as Escrituras, não porque não deveriam se preparar, mas em função de serem homens simples, e é o que nós lemos no capítulo 2 de Atos, e neste momento eu não pus aí no ecrã, mas se você pode rapidamente ler na última porção do capítulo 2, o que é que diz a Bíblia aí? É de que eles ficaram pasmos porque viram de que eram homens simples, pescadores, ok? Então eu estou lendo aqui, no verso 7 do capítulo 2, olha o que é que eles dizem aí. Se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, não são galileus esses homens, ou seja, de homens que não têm estudo, homens de baixa qualidade acadêmica para falar e para estar explicando coisas da palavra.
Então, quando Jesus diz aos discípulos, não há vez de ficar temendo, pensando o que é que vamos falar, não tem nada a ver com não estudar ou não se preparar, mas que esta coragem, ou agora tomar essa nova natureza do Espírito, essa nova característica de audácia espiritual, vem com o batismo no Espírito Santo. A palavra batismo do latim é batismos, que, como eu disse, emprestada no grego, batizare, traz o contexto de imersão para purificação, que aí sim haviam religiões que naquela época já faziam o batismo, até o próprio judaísmo tinha essa prática, que era para a purificação dos pecados, ok? Então, esse batismo, João, o Batista, ele faz isso, ele estava batizando Israel para a purificação dos pecados, para receber Jesus. Mas o batismo aqui que nós estamos falando não é este da purificação ou da expressão ou da confissão, mas é o batismo de fogo, o batismo no Espírito Santo. Então, uma coisa que nós vamos agora ver é algumas características sobre este próprio batismo. 4 coisas aqui sobre o batismo no Espírito Santo. E vou pedir, se você tem uma Bíblia, se a Rita tem a Bíblia, se o irmão Nunes tem a Bíblia, se o Gegé ou a Zina, eu estou chamando os nomes das pessoas que estão na chamada, né? O Bruno, ou a Isa, ou pronto, se você tem um microfone e puder ligar, então coopere conosco na leitura do texto, tá bom? Eu vou lhe pedir, porque é uma prática que nós temos nessa noite de ensino, para que não seja um monólogo, apenas eu falando, mas que você possa cooperar também nessa noite. Muito bem. Então, o batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. Um revestimento. Eu estou procurando aqui porque eu estava com o meu casaco, mas eu guardei para dar, então, um exemplo. O que é um revestimento? Enquanto alguém vai buscando Lucas, capítulo 24, verso 49, Lucas 24, 49, me permita, então, eu buscar aqui o meu fato. Um momentinho. Abra o microfone e leia aí. Ninguém abriu ainda, mas Lucas 24, 49. Estamos falando de que é revestimento. O que é revestir é exatamente isso. Eu estou vestido. Eu tenho uma camisa, tenho calça, a meia e estou vestido. Revestimento é eu pôr algo em cima daquilo que eu já estou vestido. Leia aí, Rita, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficais, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Muito bem, um revestimento. E Rita, já agora que você leu, se o meu amigo Valdivino estiver ao seu lado aí, dá um beijo nele por mim, tá bom? Se não, hoje à noite, dá um abraço no Valdivino e um abraço para você e para todos os nossos queridos aí em Luanda. Revestimento significa o quê? É eu pôr algo em cima daquilo que eu já tenho. Então, se eu estou vestido, ou seja, eu estava vestido, mas agora eu estou o quê? Revestido. É fazer uma dupla ênfase no vestimento. É fazer um encorajamento, a expressão inglesa seria to be bold, ou seja, para estar mais impactante, para estar mais capaz naquilo que é a tarefa. Então, o batismo no Espírito Santo, como leu a nossa querida Rita, é um revestimento, ok? Então, eu agora estou não apenas vestido, como eu estou revestido. E estar revestido me dá capacidade. Eu poderia entrar nesses detalhes agora para dizer exatamente isso, não quero me delongar aqui com muito exemplo, mas
se eu estiver revestido com um fato, eu poderei me apresentar melhor diante de alguém. Se eu estiver revestido no momento do vento, da chuva, da poeira, eu agora, por estar revestido, eu tenho mais capacidade, uma maior integridade, para que as pessoas não me vejam a mim, mas vejam o meu casaco. Não vão ver as minhas imperfeições, porque eu estou vestido, mas agora ainda mais porque estou revestido. Então, o batismo do Espírito Santo, queridos, me permitam tirar o casaco, porque aqui no meu quarto está bem quente, tem até o ventilador ligado ali atrás. Então, como eu estava dizendo, o batismo do Espírito Santo é um revestimento. É um revestimento para que eu e você, como cristãos, possamos ter uma maior dinâmica, uma maior capacidade. Não é para aumentar o cristão, é para proteger o cristão. É para dar um trampolim, é para dar uma capacidade de fazer mais. Ninguém que é batizado no Espírito Santo é mais amado de Deus. Ninguém que é batizado no Espírito Santo é mais santo do que outros. Ninguém que é batizado no Espírito Santo talvez vai ganhar mais galardão no céu, não sei. Não. Mas, pastor, então para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Está exatamente aí a questão. Jesus, quando fala com os discípulos, ele vê que esses discípulos não seriam capazes, assim como nós não seríamos capazes de fazer a obra do reino sem esta capacidade que vem do Espírito Santo. Nós não fazemos a obra pelo intelecto, não fazemos a obra pela capacidade física, não fazemos a obra por termos larábia e sabermos falar. Alguém um dia, muitos anos atrás, foi um enterro, creio, lá em Portugal, e depois vários senhores estiveram ao meu redor, agradecendo a palavra, e alguém no meio dele disse: não, o senhor fala muito bem, olha, gostamos muito de ouvir, porque... Aí disse ele, por quê? Porque os brasileiros realmente sabem falar. Eu disse, não, a questão não é eu ser brasileiro, ou português, ou africano, ou americano. A questão é de que o Espírito Santo de Deus está conosco. Então, a questão aí é de que uma pessoa pode até falar mal, uma pessoa pode até ser gaga, uma pessoa pode até ter suas limitações, mas se a pessoa estiver revestida desse poder, então ela será capaz de transmitir a palavra com autoridade e com glória. Muito bem, deixe-me partilhar aqui o ecrã mais uma vez, tá bom? Para que nós possamos continuar a estudar. Muito bem, então o batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes, nós já lemos isso, mas é também efetuado pelo próprio Jesus ao crente. Então, quem é que batiza no Espírito Santo? E por que isso? Eu ponho isso aqui. Talvez para alguns dos meus crentes é uma coisa tão simples, mas deixa eu dizer aqui, porque nesta tendência moderna de centralizar o foco na pessoa do pastor, na pessoa do padre, ou do bispo, ou do reverendo, nessa modalidade modernista de termos uma centralidade icônica na pessoa do showman, aquele que está na frente, faz e que pode. Então pensamos até de que ele é que me batiza no Espírito Santo. Se ele puser a mão na minha cabeça, não. Não tem nada a ver com eu como pastor, não tem nada a ver com o teu líder religioso. Quem batiza no Espírito Santo é o próprio Jesus. Quem pode ler? João 1,33. Eu quero que você leia, porque é palavra de Deus aí muito clara, todos nós já conhecemos, mas se alguém puder pôr o seu microfone, por favor. Irmão Nunes. Evangelho segundo São João, capítulo 2, Não, 1. Capítulo 1, verso 33. E eu não o conhecia, mas o que mandou a batizar com água
Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É exatamente. Muito obrigado, irmão Nunes. Uma saudação aí para a irmã Natália também e para todos os seus familiares. E entendemos, e o irmão Nunes é testemunho disso, ele já me falou várias vezes sobre a sua experiência, a experiência do seu pai. E todos nós que temos um pouco de tempo na igreja já poderíamos falar um pouco sobre essa experiência de estarmos na casa de Deus e alguns até clamando e chorando, me batiza, e a pessoa começa ali a falar em novas línguas. E alguns, como temos testemunhos de pessoas que nunca foram batizados no Espírito Santo na igreja, na conferência ou no culto especial, mas quando chegaram em casa, começaram a falar em novas línguas. Então, isso é importante dizer, porque o batismo no Espírito Santo não tem tanto a ver com quem vai orar por você, ou com quem você está orando, ou aonde você está orando, mas tem a ver com Jesus, que quer te batizar, que deseja te dar poder, que deseja te revestir, que deseja ver você usado. E aqui fica o meu apelo como pastor, como teu pastor aqui em Pretória, de que se você não é ainda batizado no Espírito Santo com esta evidência, e vamos falar sobre isso no próximo ponto agora, da língua estranha, então é importante você pedir, porque é um presente, é uma dádiva, é um dom do Espírito Santo, ou seja, é algo que ninguém recebe por mérito, ninguém recebe por qualificação, recebe-se porque simplesmente a pessoa crê, pede, como também temos o testemunho de pessoas que vieram na frente na igreja para receberem a Jesus, e o pastor ali naquele momento faz a oração também pelo batismo no Espírito Santo e a pessoa crê, e naquele momento, naquela hora, a pessoa também é batizada no Espírito Santo. Ou seja, foi salva, ou seja, recebeu a dádiva da salvação, que é a dádiva de Deus para o pecador, e agora, sendo crente, recebe a dádiva do crente, que é o batismo no Espírito Santo. Okay? Então, Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Diferente do batismo nas águas. Nós vamos chegar lá, mas eu quero dizer isso. Se Jesus batiza o crente no Espírito Santo, é o pastor que batiza o crente nas águas. Então, a pessoa não se batiza. Okay? Ninguém se batiza no Espírito Santo. É Jesus que te batiza no Espírito Santo. Então, vamos entender isso. Por que é diferente do batismo nas águas? Porque o batismo nas águas tem a ver com confissão. O batismo nas águas é físico, no sentido de tem de ter água, literalmente tem de ter água. E a água ali representa o enterro do defunto. E o batismo, nesse contexto do batismo nas águas, tem a ver com o homem velho morrer e ser sepultado com Cristo, para poder, no então, ressuscitar com Cristo, é quando sai das águas do batismo, a pessoa agora seja uma nova criatura, ou seja, é o testemunho que a pessoa está dando, não é que acontece naquele momento, já aconteceu, mas a pessoa está testificando, e, portanto, é diferente. O batismo ou a inserção, como nós dissemos no início, o tomar a natureza do Espírito, o tomar as características do Espírito, tem exatamente a ver com isso. É tomar tudo aquilo agora que vem do Espírito Santo através exatamente da pessoa do Espírito, porque Jesus o batizou no Espírito Santo. Então a profecia é para você, o dom de cura é para você, o dom de milagres é para você, olha, o dom de interpretação de línguas é para você, os dons vêm com o Espírito Santo e, portanto, se tornam ferramentas para que você possa utilizar.
Então, é diferente no batismo nas águas nesse contexto. Mateus 3:11. Quem pode ler? Eu vi de que o John Maravilha está aí, então, se quiser, se tem a Bíblia, pode ler. Outro irmão, outra irmã, por favor, Mateus 3:11. Quem vai ler esse texto para nós? Para evidenciarmos aí a diferença do batismo nas águas para o batismo no Espírito Santo. Leia, Vânia. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, então mais uma vez falando de que ele estava batizando com água, falando de João Batista, e era totalmente diferente, porque Jesus ia batizar agora com o Espírito Santo e com fogo. Então, pegue nessa expressão agora. Você que é novo, você que está chegando na igreja agora, você que está começando a compreender as coisas de Deus agora, não é uma questão de esoterismo, não é uma questão de simplesmente misticismo, mesmo de que o corpo de Cristo é místico e, portanto, o batismo se torna místico, mas o que eu quero dizer aqui é de que o batismo do Espírito Santo torna-se algo natural, mesmo que é sobrenatural. E deixa eu explicar isso agora mais uma vez. Se o batismo no Espírito Santo é diferente das águas porque é de fogo, então a natureza é diferente, quem batiza é diferente, a razão é diferente, mas agora você tem o oposto. O das águas é físico, ou é natural, para te trazer a dimensão de confissão que é espiritual, e quando ao contrário, o batismo de fogo é espiritual, não há fogo, ninguém vai fazer uma fogueira. Mas o batismo acontece no Espírito, mas ele se translada agora para o natural. Por quê? Porque você vai agora falar com a sua língua. Ok? O batismo é todo. O batismo é o teu corpo agora, que é inserido no Espírito. Mas a evidência, ela vem pelo falar em novas línguas. E aí é que está o contexto daquilo que, mais uma vez, vamos falar no próximo ponto. É a questão de eu sei que sou batizado no Espírito Santo, ou outros sabem, porque houve aí algo que eu vi, que outros viram, que eu senti, que outros sentiram. E, portanto, se torna ou vem do sobrenatural para o natural. É o que o evangelista Reinhard Bonk, ele sempre dizia quando era vivo, e ele pregava muito isso aqui nas campanhas em Nigéria, até aqui na África do Sul e em outros países em África. Um alemão que foi tocado por Deus, o único alemão que eu pessoalmente conheço, que trabalhava e que pregava daquela maneira, e eu tive a oportunidade de interpretá-lo pessoalmente, e foi difícil porque a unção e o fogo de Deus era tanto que a gente quase que não conseguia falar. E ele fazia assim com a mão na cabeça, né? Era a expressão bem dele, ele tinha essa expressão. Ele falava naquele inglês ruim dele, the baptism of fire. Ele falava assim. E ele explicava isso, de que a língua de fogo que estava na sua cabeça agora conectava com a sua língua. E aí está, eu não vou dizer cientificamente, mas o que eu quero dizer aqui é a compreensão daquilo que acontece. É de que eu não falo porque tenho uma língua para falar, mas eu falo porque a minha língua natural tomou ou foi agora conectada por aquela língua de fogo, como nós lemos nesse próprio capítulo número 2 de Atos, que você está aberto aí, você pode ler, nós não vamos ler agora, mas somente para você ver de que está aqui dizendo que no verso 3, e foram vistas deles línguas repartidas como que de fogo, ou seja, quando eles olharam, que viram um no outro, tinha algo que parecia fogo na cabeça.
Então, eu e você hoje não vemos, talvez, esse fogo, mas há um fogo. É batismo do Espírito Santo e com fogo. E esse fogo, qualquer fogo, queima, ilumina, faz separação, purifica e tantas outras características. E é por isso de que essa natureza do Espírito se torna agora nossa natureza. Essas características do Espírito se tornam agora nossas características. Muito bem, continuando aí, é de que o batismo do Espírito Santo é missional em sua essência. Eu vou falar isso lá no fim, na conclusão também, mas já está aí, de Atos 2, 9 a 11. Se alguém puder ler, você já está aberto em Atos 2, então aproveita para ler do verso 9 ao 11. Quem vai ler agora, por favor? Quem tem a sua Bíblia, abra aí e leia para nós. O Atos 2, no verso 9, 10 e 11. Missional significa de que tem uma missão. Missional significa de que ela é evangelística, ela é apostólica na sua natureza, ela é de testificação. O batismo no Espírito Santo não é para simplesmente manifestação interna, ela é primordialmente para manifestação externa, e nós vamos ver outro texto sobre isso lá na frente. Quem pode ler? Atos 2, verso 9, verso 10 e verso 11. Gegé, Luzia, Sônia, quem vai ler para nós esses versos aí, por favor? Missional tem a ver exatamente com isso. Exatamente. Zina, por favor, leia o texto aí, por favor, Zina. Atos 12, não, 9, 12 não, 2. 2, sorry. 9, 10 e 11. Partos e medas, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forrasteiros romanos, tanto judeus como presélitos, cretenses e árabes, todos os temas ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Falar das grandezas de Deus. E já agora, se você estava ouvindo a Zina, ela não estava falando em línguas estranhas, ok? Ela estava lendo os nomes das nacionalidades das pessoas que estavam ali em Jerusalém. Ou seja, todo esse pessoal, elamitas e gente da Mesopotâmia e prosélitos, ou seja, pessoas que tinham agora aceito o judaísmo lá em Roma, ou seja, essas pessoas todas, judeus que vieram de todas essas regiões, e como é que nós podemos entender isso? Vamos entender agora da seguinte maneira. Vamos pensar, e deixa eu utilizar agora a minha nacionalidade, brasileiro, ok? Vamos pensar de que temos brasileiros na América, na França, na Alemanha, na Índia, e em outros países que falam dialetos, etc. Nós, brasileiros, agora voltamos ao Brasil e, claro, que a nossa mãe, nosso pai nos ensinou, mas a nossa língua principal agora não é o português é a língua secundária. Então, há brasileiros que vão falar inglês, há brasileiros que vão falar alemão, francês, hindi e etc. Então, é o que está acontecendo agora em Jerusalém. Esses judeus voltaram das suas terras, aonde eles estavam imigrando, não apenas judeus, mas povos que estavam ali. E o que acontece é de que a Bíblia fala, porque era uma semana ou semanas de festividades, lembro isso a vocês, começou antes, com a festa dos tabernáculos e a festa dos pães asmos e a festa daquilo ali que seria agora, no dia de Pentecostes, das primícias, ou seja, era uma temporada de festividades religiosas de que as pessoas voltavam a Jerusalém e era, olha, um formigueiro de gente de tudo que é lado. Agora, esse povo sai para fora do cenáculo e eles estão falando línguas estranhas, e não é somente um, eram 120, todos eles falando em línguas estranhas, por um canto e para outro, e a Bíblia diz que essas pessoas ouviram falar na sua própria língua, um milagre
e que eu poderei explicar se eu tiver tempo lá na frente, de que essas línguas ininteligíveis, naquele momento, foram línguas inteligíveis. Por quê? Porque glossolalia, ou a questão de falar em outras línguas, não é falar algo que, por isso que eu brinquei agora, Zina não estava falando em línguas estranhas. Quando a gente fala essas palavras que não são conhecidas, isso não é língua estranha. Então, língua estranha não é você ficar... Não, isso não é língua estranha. Ok? Então, a questão aí é de que quando eu sou batizado no Espírito Santo, o efeito ou a essência do batismo, ela é missional. Por quê? Porque eu sou batizado para levar o evangelho. E aí, eu poderia até dizer de que as pessoas que não são batizadas, eu dou até um desconto. Se a pessoa diz, olha, eu tenho dificuldade, olha, pastor, tudo bem, mas quando a pessoa é batizada no Espírito Santo e não quer falar de Jesus para os outros, eu tenho um problema com isso. Mas eu tenho um problema muito grande. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é missional em sua essência. É para falar a todos de Jesus. Como é que eu sei, então, que eu sou batizado com esse batismo de fogo? Primeiro, vamos ver aí, é de que glossolalia, eu já falei sobre isso, é a palavra grega que tem a ver com falar palavras ininteligíveis. Não é zossolalia, que significa falar em uma língua estrangeira, como, por exemplo, eu posso falar em francês ou alemão, ou posso falar em zulo. Então, não estou falando a minha língua natural. Mas glossolalia é falar uma língua que não pode ser aprendida e é ininteligível. E, portanto, Atos 2, 3, 4, nós já lemos, não vamos ler de novo, fala exatamente sobre isso, de que eles sendo judeus, eles sendo da Galileia, falavam aramaico, não se sabe, porque a Bíblia não diz, mas poderá ser que algum deles pudesse falar alguma língua, outra ali daquela região ao redor. Poderá ser de que alguém poderia até falar 2 ou 3 palavras em latim, mas não era isso que estava acontecendo. Eles estavam falando, e a Bíblia diz, aleluia, de que aquelas pessoas entenderam, porque ao eles falarem, não estavam falando algo que sabiam. E já aconteceu isso em algumas reuniões. Eu estava presente em uma delas, aqui na nossa convenção de pastores, aonde um pastor por trás de mim começou a falar e falar e falar, e todos em silêncio. E o que aconteceu naquela manhã, naquele sábado, foram alguns anos atrás, é de que eu e o pastor, que estava ao meu lado, que também falava português, olhamos um para o outro e olhamos para trás assim. Aquele pastor que estava orando em línguas estranhas em voz alta, ele não sabia espanhol, mas eu consegui captar o que ele estava falando, porque o que ele estava falando era em línguas que parecia português ou espanhol. E eu, automaticamente, quando ele parou, eu falei e transmiti à igreja, aos pastores que ali estavam, aquela mensagem que era compreensível aos meus ouvidos, porque eu falava aquela língua. Mas glossolalia, nesse sentido tradicional do batismo, não significa de que eu vou falar algo que alguém tem de entender, não. Mas aí Paulo também diz o seguinte, é de que quando nós estamos no meio da igreja, e ele até explica isso em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 22, que é o próximo verso lá na frente que nós vamos ler ainda dentro dessa pauta, que a profecia é o sinal para o cristão e a língua estranha é o sinal para o descrente. Mas ele diz, se você está reunido e você vai começar a falar em línguas estranhas para o povo, para geral, não para si próprio, né? E não estou falando do volume, estou falando de quem fala para quem. Se eu vou falar para a igreja, então se eu vou falar para a igreja, tende a haver interpretação. Ele fala sobre isso. Mas então, se não há, cale-se. Ou, no sentido aí
da explicação, fale para si próprio, não fale para a igreja. É onde está a questão da ordem e da decência. Então, as evidências do batismo do fogo é de que há línguas. Você não pode ser batizado no Espírito Santo e não haver línguas. Segunda evidência de que outros cristãos batizados no Espírito Santo, quando você é batizado, então outros vão ver e vão sentir e vão confirmar que você foi batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque eles ouviram. A pessoa talvez nem se apercebeu. Ou a pessoa talvez até, será que eu fui? E é por isso que quando nós estamos orando para Jesus batizar no Espírito Santo, nós pomos o ouvido perto da boca da pessoa, porque algumas vezes a pessoa fala baixo. Às vezes a pessoa pula e salta, mas não significa de que quando você vai ser batizado no Espírito Santo, você tem de cair e quebrar. Não significa isso. Então, outros cristãos batizados sentem, veem ali o poder de Deus e ouvem o que você está falando, tornando-se essa experiência corporativa. É o que diz lá em Atos, capítulo 19, verso 6. Alguém pode ler? Quem já abriu a sua Bíblia, por favor. Atos 19, 6. E já agora, se outro irmão puder já abrir para 1 Coríntios 14, 22, porque aí nós poderemos já trazer uma leitura após a outra, tá bom? E eu estou vendo aqui de que a Vânia estava escrevendo um testemunho. Desculpa, eu não li aqui porque o chat não estava aberto, mas eu li agora. Outros como o nosso tio Lilo, ou seja, o tio da minha mãe, nunca foi batizado, mas era um servo fiel em Gamileira, assim, na cidade onde ele vivia, apesar de não ser batizado. Exatamente, ou seja, a Vânia está corroborando aí de que você pode viver uma vida inteira. Olha, você é fiel nos cultos, você é fiel na palavra, você é fiel no dízimo, você está sempre ali, mas talvez você passe para o Senhor e nunca vai ser batizado. Por quê? Porque não é uma garantia. Jesus vai batizar, Jesus quer batizar, mas não significa de que se você não for batizado, você é menos ou pior do que outro, ok? Deixa-me ver aqui se alguém tem o seu microfone ligado. Ainda ninguém. Quem quiser, liga o microfone, abra a Bíblia. O Gegé, eu creio que ele ia ler, né? Mas fica à vontade. Sônia, leia Atos 19, 6. 19. Queres ler? Lenta. Gigi vai ler. A paz do Senhor, Atos 19, 6. Obrigado, Luzia. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em língua e profetizavam. Amém. Amém. É somente para textualizar aí de que é corporativo. Ou seja, Paulo estava ali naquela reunião, ele pôs a mão sobre aqueles crentes que nunca tinham ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo, eles tinham ouvido falar sobre o batismo de João, que era para o arrependimento, para a purificação, como a gente falou, mas eles ali disseram, não, nunca ouvimos, olha, queremos, vamos embora. Pôs a mão na cabeça deles e eles foram, ou seja, houve uma experiência corporativa, ok? Corporativa. Então, a Raquel também está pondo uma pergunta aqui, ela está dizendo, pastor, o batismo é para todos, certo? Sim, é para todos, mas é o próximo ponto. Todos aí é todos os cristãos. Então, a pergunta é, mas todos são batizados? São não. Todos podem ser batizados para falarem em novas línguas. Ou melhor, para serem testemunhas. E como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? É porque eu falei em novas línguas, ok? Muito bem. Quem é que tem 1 Coríntios 14, 22? Vamos lá. O Gegé creio que ia ler, né? 1 Coríntios 14, 2, assim diz a palavra do Senhor. 22, Gegé, 22. 22, sim. De sorte que as línguas não são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis. Exatamente. Então, é aquilo que nós já tínhamos falado antes, também pondo aí o contexto de Atos 12, 13 para
acoplar com a leitura que você fez, Gegé, é o seguinte, diz aí de que estavam ali ouvindo falar das grandezas de Deus e todos se maravilhavam e estavam suspensos. Todos quem? Todos que estavam ali na rua, mas que não eram crentes. Eles não eram crentes. Eram judeus, mas não eram crentes. Ou seja, não eram crentes em Jesus. Eles eram crentes em Deus, mas não eram crentes em Jesus. E, portanto, não sabiam da promessa, não conheciam a promessa. Então, é a mesma coisa de dizer de que na nossa igreja local, estamos no nosso culto e entrou ali 2 ou 3 pessoas, 4 ou 5, ou talvez até 100, não importa. E eles não entendem, não sabem. Quando Jesus batiza no Espírito Santo, ou até quando alguém está a falar porque já é batizado, os descrentes pressentem. Eles sentem a atmosfera do sobrenatural. E lembro a vocês mais uma vez, queridos, nós não somos sobrenaturais, nós somos seres naturais. Mas porque Deus é transcendente e Ele comunica conosco e Ele está no nosso meio, a presença de Deus se faz sentir. E eu e você, que somos da Bíblia, e somos da igreja, e temos essa experiência, quando sentimos a presença de Deus, alguns choram, outros dizem aleluia, outros gritam o amém, e eu digo agora gritar porque me lembrei de um irmão lá na Austrália, que era até um problema, que aquele irmão, quando dizia amém, o povo perdia até as estribeiras porque o homem gritava muito alto. Mas o descrente, ou aquele que não conhece o ambiente, quando ele vê alguém falando em línguas estranhas, para ele, primeiro, é estranho, mas é onde eu quero entrar aí, eu quero que você, por favor, preste atenção comigo. Eu vou ler para você e eu quero que você entenda isso. Porque no meio desses, eu estou no ponto número 3, os descrentes pressentem, mas não entendem a dinâmica espiritual. E desses vai surgir 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o que diz no verso 12. O que é que diz o verso 12? Eles maravilharam-se. Maravilhar significa o quê? É ficar sem saber o que dizer. É ouvir aquilo, é ver e ficar se questionando. Isso é de Deus? O que é isso? Porque eles perguntaram uns aos outros, não perguntaram aos discípulos porque os discípulos estavam falando língua estranha, mas se perguntaram uns aos outros. O que quer dizer isto? Isso é o quê? Uma curiosidade para o positivo, uma curiosidade para perceber porque querem, porque sentem que é de Deus, porque sentem que é bom, porque sentem, como dizia um pastor amigo meu lá em Austrália, ele normalmente, quando ele pregava, ele era da Argentina, ele sempre dizia isso, ele dizia, los hermanos, a la gente siente la unción, e a gente le gusta la unción. Ou seja, quando o descrente chega perto de você e você tem a unção de Deus, ou seja, você está batizado no fogo e você tem a evidência, as pessoas pressentem e há aqueles que gostam disso. Mas há outros, porque estão, talvez, número 1, cheios de demônios, ou segundo, porque são pessoas escarnecedoras. Olha o que é que a Bíblia diz no verso 13, o verso 13 do capítulo 2. E outros zombando. O zombar aí significa que estava menosprezando, falando mal, apontando o dedo, assobiando. Zombando dizia, esses daí estão cheios de mosto. Ou seja, vai formar 2 grupos de pessoas, mas a língua estranha não é para ser escondida, a língua estranha não é para ser posta na gaveta. Línguas estranhas é para ouvirem. Mas quando eu falo em línguas estranhas e estou perto de um descrente, eu tenho de ter pena desse descrente e tenho que ajudá-lo. E aí eu peço, porque Paulo fala sobre isso, porque aí ele estando no nosso meio, os seus segredos vão ser descobertos. E quantas vezes
a pessoa chega ali no meio da igreja e alguém começa a falar em língua estranha, e Deus revela, e Deus fala, e há profecia, o que acontece é de que Paulo diz, e eles vão ver que Deus está no vosso meio. Eu tenho uma certa dificuldade, queridos irmãos, e deixa aqui desabafar, deixa capor isso aqui para fora para vocês. Eu sou pentecostal de terceira geração, tá bom? Eu fui batizado no Espírito Santo e falo em línguas desde 9 anos de idade. E não quero aqui menosprezar nem pôr para baixo qualquer pastor, qualquer igreja, qualquer movimento, mas às vezes as pessoas lhe falta sabedoria. Porque temos de ter línguas estranhas, temos de ter profecia, temos de ter o poder de Deus em nossos cultos, mas às vezes os pastores usam, e as pessoas também usam de momentos de manifestação para simplesmente fazerem um espetáculo, um show, e o descrente não é ajudado. A pessoa que não tem a fé não está percebendo e sai dali sem perceber. Porque nós não estamos entendendo de que a pessoa que está ali, ela vê aquilo, mas tem de haver alguma coisa para ela, para que ela venha ao conhecimento da verdade. É muito fácil a pessoa que é curada, e se houve uma cura e alguém que era descrente vê aquilo, talvez por ver, ela vai crer. É fácil. Mas quando é outra manifestação, então é exatamente essa. E por isso de que eu digo, de que em alguns lugares o povo está caindo no chão, e o povo está rindo, e o povo está passando por debaixo das cadeiras, e o descrente está olhando aquilo, ele diz, eu não quero vir para essa igreja nunca. Por quê? Porque não estão ajudando a pessoa a entender a manifestação de Deus, o fogo do Espírito Santo. Ok? Então, as evidências estão aí na língua e naquilo que a igreja e os descrentes podem ver daquilo que é de Deus. E Deus está ali no meio e ele vai confirmar. Ok? Então, algumas perguntas para ajudar vocês a fazerem perguntas. Então, como eu sei que vocês iam fazer essas perguntas, eu já escrevi elas aqui e ponho isso como uma maneira de ajudar você a fazer pergunta, se você tiver uma pergunta nesse momento, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu ponho aqui para nós fazermos é a seguinte: será que alguém pode, e talvez esteja bem parecida com a pergunta que a Raquel fez, mas eu escrevo aqui, será que posso ser batizado sem ser crente? Então, a resposta é um clássico não. Por que não? Porque o batismo no Espírito Santo não é para os infiéis. O batismo no Espírito Santo não é uma dádiva para quem não conhece a Cristo. O batismo no Espírito Santo é uma dádiva para o cristão. Então, vamos entender aí de que um muçulmano não pode ser batizado no Espírito Santo. Um ateu não pode ser batizado no Espírito Santo. A pessoa tem de ser crente, a pessoa tem de crer no Evangelho e ser batizada no Espírito Santo. Então, no momento que a pessoa crê, e é momentâneo, naquele momento, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo. A segunda pergunta que eu proponho aí é: o Espírito Santo, então, pastor, força alguém a falar em línguas estranhas? Porque, olha, pastor, eu tenho minhas... Eu já ouvi pessoas falarem sobre isso. Eu digo aí, categoricamente, o Espírito Santo é um cavalheiro, ele não força a ninguém, mas se você não quer, você não vai receber, ele não vai forçar a ninguém, ok? Não tem esse negócio de que, eu estava na rua e não me contive. Não, isso não existe. O Espírito Santo, ele não força ninguém a falar. E, portanto, eu também não posso forçar, nem muito menos ensinar. Porque tem uma igreja por aí que eu já ouvi, lá em Angola, de que o pessoal vai lá na frente e tem alguém ou alguns que ficam ensinando. Olha, faz assim, diga piribiri, fala bem rápido, bem rápido. Não, isso não é batismo no Espírito Santo, irmão. Isso é besteira.
Isso é loucura. Isso é tolice. O Espírito Santo não pode forçar e muito menos eu posso te ensinar. E é por isso de que algumas pessoas também ficam em reverência ao Espírito Santo com certo anseio de falar. Será de que eu estou falando de mim? Mas a questão é essa, é de que quando o Espírito Santo batiza você, você não precisa se preocupar, porque o batismo do Espírito Santo é natural. A natureza e a característica do Espírito vem em você. Ok? Terceira pergunta, para nós irmos ouvindo, se houver alguma pergunta. Se houver alguma pergunta, você pode pôr aí no chat, ou você pode pôr o seu microfone e fazer a sua pergunta. Terceira pergunta que eu proponho para você. Sentiu uma emoção? Uma emoção forte. Ai! Olha, senti um arrepio. Ui! Foi algo diferente, pastor. Será que eu fui batizado? Se falou em língua, foi. Se não falou em língua, não foi. Porque aí é que está a questão da evidência do batismo no Espírito Santo. Então, as pessoas que sentiram uma emoção forte poderão ter sentido a pessoa de Cristo. Sim, pode. Pode ter sentido o abraço. Domingo passado eu falei aqui e depois começaram a brincar comigo depois do culto. Domingo eu disse de que bom seria você chegar em casa e Jesus está na tua cama, né? Dizendo, vem descansar, né? Depois estavam brincando comigo. Então você pode ter sentido a presença doce, maravilhosa, calorosa, regeneradora, transformadora de Cristo. Isso não há dúvida. Mas batismo no Espírito Santo não é sentir esse calor, sentir essa graça. O batismo no Espírito Santo é sentir fogo, te queima. E aí o que acontece é de que você é batizado no Espírito Santo porque vai haver línguas estranhas. Ok? Vai haver línguas estranhas. Alguma pergunta sobre o batismo no Espírito Santo? Porque a nossa hora já chegou, o nosso tempo já chegou no fim, e não quero passar sem permitir que haja alguma pergunta. E se houver, você pode pôr o seu microfone e falar, ou escrever no chat. E a minha conclusão aqui é a seguinte, é de que os benefícios é para a igreja, ou seja, porque quando você é batizado no Espírito Santo, então temos pessoas capazes, cheias, mas os benefícios pessoais é de que, e eu ponho aqui nessa conclusão, se você quer um benefício prático, é de que existem benefícios mentais, ou que nós chamamos de psicossomáticos, estudados por psicólogos e psicanalistas cristãos, e nós temos alguns deles do Focus on the Family, que já falaram sobre isso, e outros, quais acreditam que da mesma forma que o jejum faz bem para a pessoa, e é cientificamente comprovado, o falar em línguas também faz bem para você. Então, aqui eu digo, por favor, fale em línguas. Não fique sem falar em línguas. Mas atenção, quando eu digo de que há benefícios mentais ou psicológicos, esses benefícios não são doutrinários, ou seja, não é uma doutrina. A doutrina é o benefício de orar em línguas e o benefício missiológico. Porque Paulo fala sobre isso, de que eu oro em línguas. E por que que é um benefício? Porque quando eu oro em línguas, então o diabo não entende. Eu estou orando para Deus e o meu espírito está sendo edificado. Ok? Então não é uma doutrina, nem é biblicamente comprovável de que há um benefício psicológico em falar em línguas, mas os psicólogos e os psicanalistas, assim como eles dizem que há um benefício no jejum para o corpo, e é comprovado cientificamente, então falar em línguas também faz bem para você. Então fale em línguas estranhas, fale, glorifique. Se você é batizado no Espírito Santo, está no carro, fale em línguas, está dirigindo, fale em línguas, porque faz bem, é bom, e olha, é de bênção para a tua vida espiritual, e você é edificado, e ficamos por aqui. Se não há perguntas, queridos irmãos, nós vamos terminar em oração, e claro que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, temos que orar para batismo do Espírito Santo, e se você estiver aí com alguém em casa,
Então, segure na mão dele, segure na mão dela, e nós vamos orar uns pelos outros e dizer: Senhor, batiza no Espírito Santo. E a questão é a seguinte, deixa eu já agora responder outra pergunta, é de que você não é batizado várias vezes, você é batizado uma vez. Ah, pastor, não falo em línguas estranhas há muito tempo. E olha, fui no culto e falei, você foi renovado, é diferente. Mas você é batizado apenas uma vez, como há apenas um batismo em águas, ok? Muito bem. Se não há perguntas, não estou vendo aqui nada no chat, não estou vendo nada, ninguém abriu o microfone. Júlio, Sim. eu mandei uma mensagem no seu chat, mas é somente Ok. uma experiência, não sei se você quer ler ou quer que eu fale. Não, Mas fale. sobre Eu estou abrindo agora, Ok, não, pode falar. Não, é a questão também do conhecimento, né? Muitos crentes, nós sabemos, principalmente das igrejas tradicionais, eles não são batizados porque eles não têm o conhecimento sobre o assunto da efusão do Espírito Santo ou porque foram ensinados errados. E então eu estava lembrando sobre o testemunho do nosso bisavô. Né? O pastor Júlio sempre fala de que nós somos terceira geração de pastores. Por quê? Porque também a questão, quando os nossos bisavós eram crentes tradicionais, e então eles, é claro, nunca haviam ouvido falar sobre o batismo com o Espírito Santo, não é? Porque não era ensinado. E o meu bisavô, não é? O senhor Augusto Araújo, meu e do pastor Júlio, claro, ele tinha uma sapataria, né, na cidade de Gameleira, e nesta época de 1912, 1915, foi quando o Evangelho Pentecostal, né, chegou ao Brasil em 1911, e um dos missionários suecos, chamado pastor Joel Carlson, ele foi uma das pessoas que viajou para Pernambuco para poder trazer o Evangelho Pentecostal para aquele estado no nosso Brasil. E então, chegando na cidade de Gameleira, ele parou, né, na sapataria do nosso bisavô, e então começaram a falar, e o nosso bisavô convidou a ele para poder almoçar em casa, e o pastor Joel Carlson começou a falar com ele sobre o batismo com o Espírito Santo, não é? E ele disse, mas eu nunca ouvi falar desses negócios, nossa igreja nunca, não é, ensinou sobre isso. E qual foi o resultado? É que depois de toda uma tarde, o nosso bisavô não voltou para trabalhar mais, continuou conversando sobre o batismo, e no final de tudo, na tarde, ele disse, mas eu posso ser batizado? Eu disse, se o senhor crê, pode, vamos orar. Né? E o resultado foi que ele foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia. E o que aconteceu é que ele voltou para a sua igreja no domingo e foi perguntar ao pastor por que ele nunca tinha falado sobre o batismo com o Espírito Santo, não é? E ele disse, olha, eu fui batizado, não é? Então, por que a gente não faz isso? E o desenrolar disso é que ele foi expulso daquela igreja, não é? Mas com isso deu abertura, ele abriu a sua casa, e foi com isso com que a Igreja Assembleia de Deus em Gameleira nasceu, não é? Devido a todo este resultado. Não é? E assim foi em muitas outros estados e muitas outras pessoas no Brasil, quando o Evangelho Pentecostal, não é? E esse movimento do Pentecoste veio novamente à tona, né? Depois dali da Azusa Street, e então chegou ao Brasil e chegou até nós, graças a Deus. Isso. Obrigado, Vânia, por ter partilhado. É uma experiência da nossa família e quero crer de que há outras famílias que têm experiências parecidas. Eu não sei se há mais algum irmão que tenha uma pergunta ou tenha um contributo para dar. Se não, como eu disse, nós vamos orar nesta noite e vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, pedindo para que você e eu não apenas sejamos cheios do Espírito Santo, mas possamos estar em evidência. E sempre utilizamos uma maneira clássica, é de que quando você tem um copo d'água, esse copo aqui não está cheio. É quando ele enche que transborda, o meu cálice transborda, então há esse manancial, ok? Muito bem, queridos irmãos, nós vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas, e a Raquel está aqui comigo, eu vou pedir para ela para orar.
e para também, eu não consigo tirar aqui esse filter que está aqui, por isso que ela está embaçada assim, mas muito bem, ela vai orar e vai pedir a graça do Senhor. E você que está aí em casa, você que está com seu irmão, com seu pai, com seu esposo, então ore com ele, ore com ela e diga: Senhor, eu quero. E se você está sozinho, não há problema nenhum, una-se a nós em oração e diga: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero o batismo no Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Raquel. Eu só queria dar uma palavrinha. Chega mais perto para o pessoal te ver. Isso. Pastor José, antes de nós orarmos, só queria dar um testemunho breve para aquele que ainda está pedindo, né, o batismo no Espírito Santo. A minha irmã Carminha, ela que me ganhou para Jesus, e depois dela ter me convidado para aceitar o Senhor, e até hoje ela é crente no Senhor, é da igreja wesleyana, mas nunca foi batizada no Espírito Santo, e nem por isso ela é menos crente ou mais crente, né? Então, eu só queria deixar essa palavra, que como aquela pergunta que eu fiz, né? O batismo é para todos, mas nem todos são batizados, mas não desista de pedir o batismo no Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Então, se você ainda não foi batizado, não interessa o quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você foi batizado nas águas, o batismo do Espírito Santo é para todos, e é uma questão de crer, e se você crer, nessa noite mesmo, você pode ser batizado. Vamos orar então, em nome de Jesus. Amém. Pai da glória, nós queremos louvar Sim, e grandizer o teu santo e bendito nome, Senhor, com uma palavra tão magnífica, tão linda, tão maravilhosa, tão inspiradora que é, Senhor, falar sobre o teu Espírito Santo, como o pastor Júlio fez no começo, Senhor amado, como um revestimento, Senhor, do poder, da tua glória, da tua unção. Senhor, tu sabes que principalmente no final dos tempos, a necessidade, Senhor, que nós temos de sermos batizados no Espírito Santo, para que possamos entender melhor ainda a tua palavra, para que possamos pregar ainda mais com ousadia, para que possamos orar ainda mais com fé, Senhor. Por isso nós te pedimos neste momento, Senhor, estamos longe um do outro fisicamente, mas no Espírito, Senhor, estamos juntos, Senhor. Vai tocando na vida de cada um, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, Senhor amado, que talvez nunca tenha ouvido ou que ouviu muitas das vezes. Derrama, Senhor amado, a tua palavra, a tua unção, o teu fogo, o teu Espírito, enche-nos com a tua unção, meu Deus. Ó Senhor amado, vem, Senhor amado, visitar a cada lar. Tu conheces as necessidades, os pedidos de oração, Senhor, que nós tivemos aqui no começo. Vem visitar aqueles irmãos que estão, Senhor, enfermos ali no Brasil, Senhor, com essa situação horrorosa, Senhor, desse Covid-19. Senhor, este é o momento, Senhor, de tu batizar o teu povo, de tu operar maravilha no meio do teu povo, para que o teu povo, Senhor, saiba, reconheça, Senhor, que tu ainda és Deus, que assim como tu batizaste ali em Atos capítulo 2, Senhor, no povo, Senhor, nos teus discípulos, tu ainda batiza, Senhor amado, e como foi ensinado, não é pelas nossas obras, não é porque nós merecemos, não é porque oramos muito, jejuamos muito, mas é porque, Senhor, temos o conhecimento e temos a fé e temos a vontade de ser batizados, Senhor. Ali como tivemos domingo naqueles jovens e oramos por aqueles jovens, Senhor. Senhor, batiza, Senhor, a juventude, batiza, Senhor, os jovens, batiza, Senhor, os adolescentes, batiza, Senhor, as crianças, batiza, Senhor, aqueles que estão esperando em Ti. Senhor amado, obrigada, Senhor, por essa dádiva. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és parte da nossa vida, porque Tu és um Deus pessoal. Tu não és algo, Senhor, que está longe para que nós sonhemos, Senhor, em um dia conhecer. Pelo contrário, Senhor, está aberto, Senhor, porque a cortina foi rasgada, o véu foi rasgado e nós podemos entrar
ter livre acesso, Senhor, e pedir anytime, Senhor, pelo batismo no Espírito Santo, Senhor amado. Aqueles que estão sentindo, Senhor, que talvez não são aptos para receber o batismo, eu repreendo esse espírito contrário em nome de Jesus, porque como nós falamos, não é porque merecemos, mas é porque é uma dádiva, Senhor, é uma dádiva. E tu sabes, Senhor, o inimigo, o diabo, ele conhece. Quando um crente é batizado no Espírito Santo, a vida familiar muda, a vida no casal muda, as crianças são mudadas, os adolescentes, Senhor, a dinâmica domiciliar é mudada, Senhor. Por isso nós oramos por cada casal, oramos por cada jovem, oramos, Senhor amado, por cada criança que está ouvindo essa palavra, como o pastor Júlio, a irmã Vânia, foi batizado como criança, como aquele, Senhor amado, missionário pregou para o bisavô, Senhor, do Júlio. Senhor, hoje nós estamos falando, Senhor, do teu Espírito Santo. Muitas igrejas pararam de falar sobre o teu Espírito Santo. Muitas igrejas, Senhor, estão, Senhor, mornas, Senhor. Muitas igrejas estão frias, não pregam mais sobre batismo, mas nós aqui em Pretória Oeste, nós ali na Betânia, Senhor, no Brasil, Senhor, nós pregamos porque nós cremos, Senhor, no batismo. Em nome de Jesus nós cremos. Amém e amém. Amém.